Paz, professor, tudo bem? Paz, professor, tudo bem por aí? Tá me ouvindo? Graça e paz, irmãos. Professor, uma boa aula para o senhor. O pessoal vai entrando e eu vou aqui, vou desativar meu microfone, mas eu vou estar aqui de fundo, vou estar permitindo a entrada do pessoal, tá bom? Conforme eles forem entrando, eu vou permitindo. Primeira vez que nós estamos usando esse aplicativo, e aí o senhor já pode iniciar a sua aula já. Seja bem-vinda, Marivane, Alex. Prazer estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Amém? Gente, é bem intuitivo. Se você olhar aí embaixo da tela do seu computador ou do seu celular, você vai ver o ícone de uma câmera, você vai ver o ícone de um microfone. Se tiver vermelhinha porque está desativado, você clica para ativar, tá certo? E o microfone da mesma forma. Deus abençoe vocês, né? Daqui a pouco entra mais irmãos aí. Uma boa aula a todos. Aproveitem bastante o professor Gilberto, que ele é um crânio. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito no conhecimento de todos. Deus abençoe, uma boa aula. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, a paz aí a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só apertar em cima do microfone, ou às vezes ele está em vermelho, às vezes ele está com a tarja cortando. Aí é só apertar em cima, que ele libera a tarja. Aí liberou, dá para sair o som, né? Aí aparece o azulzinho. E se quiser aparecer a imagem, é só tocar na a câmera no lado esquerdo, aí, o primeiro ícone. Aí vai liberar a imagem. Então, e se alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão. Aí tem uma mãozinha, aí o símbolo de uma mão, aperta em cima, vai aparecer a mão, aí eu dou a palavra. Então, eu sou professor e pastor Gilberto Corrêa, congrego na Peniel Vila Melo, aqui em São Vicente, pastor Leandro. Para mim é uma honra estar aqui ministrando mais essa aula aí do Apocalipse. Agora, eu gostaria que cada um dos irmãos se apresentasse aí, por gentileza. Boa noite, sou a Marivânia da Silva Reis, de Tapicerica da Serra. Paz do Senhor, pastor. Boa noite a todos. Meu nome é Alex, eu moro em Guarulhos, São Paulo. Estou participando desse curso de teologia para ganhar bastante conhecimento, que é o que a gente precisa. Gene, Sidney, pode se apresentar aí? Boa noite, a paz do Senhor. Eu me chamo Sidney, sou aqui de Belém do Pará. Para mim é um prazer estar participando desse curso tão abençoado, principalmente sobre esse livro, né? Tão maravilhoso. Paz, pessoal, boa noite. Eu sou Jenny, sou de Osasco, da PNL Osasco. E eu sou da primeira turma aí, do pessoal que vai se formar agora. E é um prazer estar com vocês no livro de Apocalipse. É uma honra aí estar com os irmãos. Sidney, tá? Do Belém do Pará. Eu faço parte de um grupo de oração. Tem uma moça que é de Paraupeba, Belém do Pará, né? Paraupeba, o pessoal aqui da Igreja Batista Central em Santos, eles costumam fazer missões aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Nós vamos estar falando sobre o livro do Apocalipse. É um livro, ele é enigmático, né? Muitas pessoas têm medo, acham que ele é complicado, é difícil, muito simbolismo, né?
Mas ele não é simbolismo. Ele é um livro de revelações. Revelações que a própria palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Uma palavra grega quer dizer descortinar, tirar o véu. Trazer à tona aquilo que estava oculto. Então, até que no primeiro versículo do capítulo 1 está a revelação de Jesus Cristo, como rei sacerdote ressuscitado. Então, o Apocalipse vai revelar todos os acontecimentos que irão acontecer nos finais dos tempos. O Apocalipse, ele é o apogeu da Bíblia. Tudo que Jesus começou lá no começo, lá em Gênesis, ele vai terminar em Apocalipse com honra e glória. O conjunto da obra-prima de Deus. Ele vai concluir, ele vai fechar. É a vitória de Jesus Cristo sobre o sistema maligno. Lá em Gênesis 3,15, tem a profecia, né? Que a semente da mulher vai pisar na cabeça de Satanás. Apocalipse capítulo 20 e 10, Jesus Cristo que é a semente da mulher, aquele que veio ao mundo, viveu aqui, morreu, ressuscitou. E lá, no Apocalipse 20, versículo 10, ele conclui essa profecia, jogando Satanás no lago de fogo e enxofre. Então, o que se começa lá, termina lá no princípio, termina em Apocalipse com honra e glória. É a consumação, onde Jesus consuma. Então, o Apocalipse, ele é um livro de revelação, ele também é um livro de advertência, ele é um livro profético, ele é um livro de esperança, e ele é um livro cristocêntrico. Ou seja, ele é de revelação porque ele vai revelar as coisas futuras. Ele revela Jesus Cristo como rei sacerdote ressuscitado e vai revelar o que vai acontecer nos últimos dias. E é de advertência, porque ele adverte, ele está advertindo a igreja o que vai acontecer nos últimos dias para que venha dar alinhada. E a igreja somos nós. E ele é profético por quê? Porque ele traz as profecias dos últimos dias. E ele é futurista porque ele vai trazer coisas futuras. Então, ele é um livro de esperança, é a nossa esperança, a esperança de reinar com Cristo para todo sempre. E isso ainda vai acontecer, por isso que ele é futurista. E ele também é cristocêntrico. Cristocêntrico por quê? Porque ele é todo centrado em Cristo. Então, todo ele é centrado em Jesus Cristo, como o leão da tribo de Judá. Cristo veio como um cordeiro e vai vir a segunda vez, só que como um leão, para destruir todo o sistema maligno e reinar sobre toda a humanidade. Né? No reino milenar, ele vai reinar, como está em Apocalipse 19:15, ele vai reger as nações com um cetro de ferro. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha. Tem, como eu falei, tem o ícone da mão, é só apertar em cima. Pode estar falando, participando, não é monólogo, né? Então é para todos participarem. Esse livro ele foi escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, né? Logo depois da morte de Nero, o imperador Domiciano ele assumiu o império, assumiu o trono, como imperador de Roma. Só que ele era muito mal, ele perseguia muitos cristãos, principalmente o povo judeu. E ele invocou para si, o primeiro imperador a invocar para si o título de Senhor e Deus. Então, quem se chegava a Domiciano tinha que chegar Senhor e Deus Domiciano. Né? E os cristãos não se curvavam a isso, né? João e tudo, o que ele fez? Ele exilou João na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu. É uma ilha inóspita. Até os dias de hoje, não tem água, não tem nada lá. É um lugar muito remoto. Então, hoje ela vive do turismo, justamente por causa desse evento. E foi lá, onde tinha uma colônia penal romana, jogou João lá, porque para eles trabalhar ali nas minas e tudo, e morrer à míngua.
E foi ali que Deus usou João, trazendo esta revelação das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Quando você vê o Apocalipse e Daniel, eles andam lado a lado, porque Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, o anjo fala para ele lá no capítulo 12, versículo 9, mandou ele selar as profecias desse livro, né, ou as palavras, dependendo da tradução, porque é para tempos muito distantes. Ou seja, Daniel estava vivendo na quinta dispensação. Já para João, em Apocalipse 20, 10, ele fala, ó, não sela a palavra das profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo na sexta dispensação. Ou seja, são 7 dispensações. A última é a do reino milenar. Dispensação, o que é uma dispensação? É o período de tempo, de era, que Deus tirou para tratar com o ser humano. Então, ela vai começar a dispensação, ela começa lá no Éden, a primeira dispensação. É a dispensação edêmica, ou seja, do Éden, ou da inocência, onde ali o homem e a mulher eram inocentes, né? Não tinham conhecimento do certo nem do errado. Ou a dispensação adâmica. Então, a mesma coisa, a edêmica, do Éden, da inocência, ou adâmica, é a mesma dispensação. Aí entrou o pecado. Aí eles estavam vivendo no melhor, porque no Éden era o melhor. Mas assim, houve o pecado, entrou, nós sabemos a história, comeu o fruto que Deus dava, que Deus falou que não era para comer. Aí veio o pecado. E a consequência, o que acontece? Tem sempre uma consequência. E a consequência sobre a serpente vai rastejar e comer pó. Sobre a mulher vai dar luz em dores de parto. Sobre a terra, né? Maldita será a terra por causa do homem, né? Falou, de Adão. Vai comer o pão pelo suor do próprio rosto. Aí depois vai entrar a segunda dispensação, que é a do conhecimento. Que aí o homem passou a ter o conhecimento do certo e do errado. E aí, porque quando Deus foi atrás de Adão, quem pecou a mulher que ali tropeçou, mas aí foi atrás do homem, que o homem é o cabeça. Cabia a ele estar administrando ela, levando na presença de Deus. Aí eles passaram a ter o conhecimento. Ele falou, onde está? Eu estou escondido porque estou nua. Até então eles não sabiam, né? Não tinha aquela malícia. Então é do conhecimento. Aí a dispensação do conhecimento, ela vai até o dilúvio. Aconteceu, eles foram tendo filho, a população foi aumentando, né, vindo povos, né? E o gênero humano era má, como está no capítulo 6 de Gênesis. Aí Deus só encontrou um justo, Noé, e ia destruir toda aquela geração. Preservou um justo e sua família. 8 pessoas, Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras. Aí beleza. Aí acabou com toda ser que respira, usava o fôlego de vida. E a partir dos filhos de Noé criou-se uma nova humanidade. Daí vem a terceira dispensação, que é a do governo humano. Porque o primeiro governante da história foi Nimrod. Nimrod era filho de Cush, Cush era filho de Cã. Então, ele era bisneto de Noé. Então, já é a terceira dispensação é do governo humano. Ele começou a governar, ele foi um líder tribal, quis chegar a Deus, síndrome de Lúcifer, né? Construiu uma torre para chegar até o céu. Aí Deus espalhou, misturou as línguas ali, aí surgiu as línguas que a gente conhece hoje, vários idiomas, porque até então, como diz lá a palavra, falava-se um único idioma. Aí também começaram a surgir as nações, né? Aí as nações que nós conhecemos. Muitas não existem mais. E essa dispensação, ela vai até essa rebelião aí na Torre de Babel. Quando Deus faz essa separação de línguas aí, e cada um foi para o seu lado, que era o que Deus mandou, espalhar e encher a terra, não centralizar, que ia ter um domínio. Aí a do governo humano termina aí com a separação, aí entra a dispensação patriarcal. Aí começa os patriarcas, com Abraão. Aí já é a quarta dispensação.
E a dispensação patriarcal, ela vai até o Sinai. Aí, quando Moisés recebe as leis, aí que ele desce ali, o pessoal fez aquele bezerro de ouro, aí termina a dispensação patriarcal, onde abre-se a terra e engole aquela família, né, de Datã e Corá, e a terra engole todos eles, por causa da rebelião. Aí vai entrar a quinta dispensação, que é a dispensação mosaica ou sinaica, ou da lei. Mosaica, sinaica ou da lei é a mesma dispensação, que é a quinta, a qual Daniel faz parte. E ela vai até a cruz de Cristo, quando Cristo morre, quando matam Cristo. Aí vem a Era da Graça, que é a igreja, a sexta dispensação. Por isso que no Apocalipse 20, 10, capítulo 20, versículo 10, o anjo fala para João, não cela, porque o tempo está próximo. Ou seja, nós somos a dispensação do arrebatamento. A igreja é a dispensação do arrebatamento. Porque a sétima e última é a do reino milenar. E a nossa dispensação, a sexta, ela vai até o arrebatamento. O arrebatamento, aí vai vir a grande tribulação, um castigo sobre a terra. Aí depois entra o reino milenar, a sétima dispensação, que também acaba com a revolta, que no final dos 1000 anos Satanás é solto, como está no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai seduzir um terço da terra, vão se aliar a ele, vão marchar pelos 4 cantos da terra e vão cercar o acampamento dos santos, mas vai descer fogo do céu, Deus manda fogo e destrói todos eles que se aliaram a Satanás e vai jogar Satanás no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e o falso profeta, como está lá no capítulo 19 de Apocalipse, lá no final. Aí, essa dispensação vai terminar, aí entra o juízo final. Aí, depois, é só glória a Deus e aleluia, porque o juízo final é só para aqueles que morreram sem salvação, desde Adão até o dia desse evento aí, que cerca o acampamento dos santos no final do mundo. Então, são 7 dispensações, 7 períodos de era que Deus tirou para tratar com a humanidade, e a humanidade sempre foi falhando. Então, o Apocalipse vai estar nos advertindo. Vocês estão me escutando aí? O irmão falou que está... O dele não está. Todos estão me escutando? Eu queria que todos dessem um retorno aí para ver se estão me entendendo. Vocês estão me escutando? Eu queria que desse um retorno aí. Que o Alex falou que para ele o som está abafado. Eu queria saber para os demais. Desliga o ventilador, tá? Ah, então está abafado. E agora? Ainda continua abafado? Continua abafado ainda, irmão? Dá para entender ou ainda está abafado? É que eu dei uma desligada no ventilador. O ventilador estava um pouco meio... Estava alto. Melhorou, né? Então, tranquilo. Tranquilo. Vocês deviam ter falado antes, pô. Aí eu já tinha... Devia ser o ventilador. O ventilador estava um pouco alto aí, então deu uma abafada no som, mas tranquilo. Se alguém quiser falar alguma coisa, em vez de digitar, pode estar levantando a mão e estar entrando aí falando, não há problema. Todos aqui é para participar, tranquilo? Eu vou fazer uma pergunta aí, e eu gostaria que todos respondessem. Algum de vocês aí tinham conhecimento do Apocalipse? Tinha alguma noção sobre esse livro ou não? Gostaria que todos respondessem. Eu não tinha. Eu não tinha, não.
Pode falar, irmão. Irmão Sidney. A gente acaba aprendendo ao longo da nossa caminhada na igreja, é ensinado. Como eu faço? Está baixo, o som do irmão está baixo. Melhorou agora? Está um pouco baixo. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Esse conhecimento que eu tenho é aquele que a gente acaba aprendendo ao longo da nossa caminhada na igreja. Baixou de novo. Como eu sou da Assembleia de Deus aqui, então a gente tem muito essa interpretação histórica, simbólica. Então, basicamente, o conhecimento que eu tenho é o que tem ensinado para a gente ao longo desses anos todos dessa caminhada. Tranquilo. Bom, então vamos lá. O Apocalipse, como eu falei, é o apogeu da Bíblia, mas ele tem 4 escolas de interpretação. Tem a histórica, tem a preterista, tem a simbolista, que também ela é idealista, né, que é a mesma, e tem a futurista. Então, tem essas 4 linhas. A histórica diz que o Apocalipse já aconteceu. Quer dizer, está acontecendo. São eventos que vêm acontecendo no decorrer da história até os últimos dias aqui. Ela vai estar acontecendo. A preterista, que é passado, diz que já aconteceu. Já aconteceu. E a simbolista ou idealista diz que eles são espiritualistas, porque é muito simbolismo e diz que ela é espiritual. O Apocalipse é espiritual. E, no caso aí, a futurista, que é a linha que nós seguimos, ainda vai acontecer, é futuro. Porque, quando você vê as profecias, o capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, vai dizer aqui, o anjo vai dizer para João, né, as coisas que eram, a que são e a que hão de acontecer. Ou seja, as coisas que eram é o capítulo 1, é passado. É ali que João vai ver a revelação de Jesus Cristo como rei e sacerdote. Ele conviveu com Jesus e tudo ali. Ele viu ali a crucificação, a ressurreição e tudo. Então, é passado. E as coisas que são, é presente, é o capítulo 2 e 3, é a era da igreja, porque esses 2 capítulos, ele está advertindo a igreja para a igreja estar se alinhando, voltar ao primeiro amor, não colocar falsos profetas para pregar, não se aliar com o mundo, com a política, né? Fazer conluio, para estar alinhado com Jesus. Porque vai vir algo sobre a terra, vai vir algo sobre o mundo, vai vir um castigo. Então, está advertindo. Por isso que ele é de advertência, para não ser pego de surpresa. Quando vir um castigo sobre a terra, a igreja está alinhada. Para depois vir e dizer, ninguém me avisou. E as coisas que hão de acontecer, futuro, que é do capítulo 4 ao 22. Esses eventos, quando você estuda o Apocalipse, que é o que nós vamos estar aqui durante esses 2 meses, isso vai acontecer ainda. Então, passado, presente e futuro. Então, o capítulo 1 é o passado, capítulo 2 e 3 é o presente, era da igreja até os últimos dias aqui, e 4 ao 22 é futuro. E esse castigo que vai vir sobre a terra é um tratar de Deus para com o povo judeu, que é o povo que rejeitou Cristo, e para com aqueles que estão de qualquer jeito, que rejeitam a Cristo, não está, ou mesmo está na igreja, mas não se entregou totalmente, ou saiu da presença. Então vai vir esse castigo sobre a terra. O próprio Daniel vai falar isso lá no capítulo 9, versículo 24, né? O anjo fala para ele, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas são determinadas para o teu povo e para a santa cidade. O povo de Daniel é o povo judeu.
a santa cidade é Jerusalém. Então, é esse castigo que vai vir nos últimos dias. Aí você vê, muitos falam, né? A igreja vai passar, os pré-tribulacionistas, né? No caso aí, eu acredito que todos aqui são pós, eu não sei qual a linha que os irmãos seguem. Mas quando você pega a Bíblia, você vê desde lá do princípio, quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele sair da parentela dele e ir para uma terra que mana leite e mel. E Deus fez uma promessa da terra e que ele ia ser uma grande nação, que ia fazer dele uma grande nação e que ele seria uma benção, né? Seria uma benção, ele vai abençoar aqueles que abençoarem e amaldiçoar quem amaldiçoar. Então serão benditas todas as famílias da terra. Então, fez a aliança da Palestina, a aliança da terra, a aliança da descendência e a bênção. Por isso que o judeu é próspero. E Deus vem tratando com o povo judeu, desde a criação. Por quê? Eles iam gerar o Messias, como está lá no capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Deles é a lei, os profetas, e eles geraram o Messias. Então, é um povo diferenciado, que recebeu leis para não andar como andavam aquelas nações pagãs. Então, tem um manual específico, que nós temos aqui a Bíblia, a Torá, hoje tudo faz parte de uma Bíblia só. E Deus vem tratando com eles sempre se rebelando. Ali, quando saiu do Egito, eles viram todos os milagres, mas sempre se rebelando e sempre a mão de Deus pesando sobre eles. Até vir Cristo. Cristo veio e, mesmo assim, eles rejeitaram o Messias. O judeu, quando aceita Cristo, né, ele passa a ser judeu messiânico e fala, agora eu sou um judeu completo. Mas Deus vem insistindo, né? Aí vem ali, manda João Batista, a voz que clama no deserto. Aí ele vai preparar o caminho para vir Cristo. Cristo veio, ele batizou Cristo. Mas aí cortaram o pescoço de João Batista, né? Herodes Antipas. Aí Cristo está ali, crucificado Cristo, sempre rejeitando. Aí o divisor de águas, que Deus abre mão do povo dele mesmo, o povo judeu, só que esse povo, Deus abriu ali, a gente vai ver nos livros aí, que Deus sempre deixa o remanescente. Mas quando você vê a Bíblia, esse povo, ele nunca vai ser destruído. Como está lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 37, e Zacarias capítulo 12, do 1 ao 9. Então, o povo judeu jamais, sempre fica o remanescente. Aí, o divisor de água foi com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, lá no capítulo 7 de Atos. Primeiro, lá no final do capítulo 6, quando leva ele no Sinédrio, né? Aí ele fica um aspecto angelical, onde refletia a glória de Deus sobre ele. Aí depois, no capítulo 7, ele dá toda aquele relato, ele começa a contar a história tudinho, né? Aí quando ele fala que viu o céu aberto e o Filho do Homem à sua direita em pé, aí blasfêmia, apedrejaram Estevão. Aí o que Deus fez? Ele tira o evangelho do povo judeu, deixa de tratar com eles e vai para o samaritano, a partir do capítulo 8, né, versículo 5, vai para o samaritano. E depois no 9, capítulo 8 de Atos, né? No capítulo 9, Paulo se converte e depois ali Pedro no 10 tem aquele sonho daquele lençol branco, né, aquela visão, um monte de animal imundo. Deus manda ele comer, ele fala, não vou comer o que é imundo. Aí Deus fala, não, fala aquilo que eu purifico, que é imundo. Aí ele entendeu que tem que ir na casa de Cornélio, centurião romano. O judeu não entra na casa de um romano. Aí ele fica impuro, tem que fazer um ritual de purificação. Aí ele entendeu que o evangelho tem que ir para o gentil, não é só para o judeu. Aí depois, do capítulo 13 em diante, você só vê Paulo. O evangelho vai para o gentil. O Israel sumiu de cena no capítulo 7 de Atos. Daí, do 8 para frente, você não vê mais Israel até
chegar o capítulo ali 6 do Apocalipse. Capítulo 8 vai para o Samaritano. Ali no 10, ali em diante, ali vai para o gentil. Você pode olhar todos os livros, você não vê mais Israel, você só vai ver igreja. Igreja. Igreja vai até o capítulo 3 de Apocalipse. O capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, é uma tipificação do arrebatamento, quando o anjo fala para João, sobe aqui, ele vai em espírito. Aí Deus começa a revelar para ele, mostrar tudo o que vai acontecer nos últimos dias. Vocês estão escutando bem agora? Tá abafado ainda ou está bem? Tá bom, sim. Tá tranquilo, então. Então, aí você não vê mais igreja, só Israel. A igreja vai voltar em cena lá em Apocalipse 22:16. Novos céus e nova terra. Aí por isso que você vê, quando você analisa tudo isso, não vai que nem no 4 porque o capítulo 1 do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, como rei, sacerdote ressuscitado. Capítulo 2 e 3, ele é aquele que examina as igrejas, ele sonda as igrejas, ele é o cabeça da igreja. Você vê lá em Colossenses, né, que ele é o cabeça. Efésios, ele ali está mostrando o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Então, 2 e 3, ele examina a igreja. Capítulo 4 e capítulo 5, ele é aquele que recebe adoração, louvor e o título de dono da criação. Capítulo 6 até o 19 é aquele que vem em poder para julgar o mundo. Capítulo 20, 21 e 22 é aquele que vai... perdão, capítulo 20 e 21. Não, 21 e 22. É aquele que vai reinar em glória e poder para toda a eternidade. Então, porque é até o capítulo do 6 até o 20, né? Porque no 20 é o juízo final, a destruição das nações, juízo final, e Satanás é lançado no lago de fogo, né? Então, do 6 ao 19 é aquele que vem em poder para julgar o mundo. Então, você vê as fases, né? Passado, presente e o futuro. Por isso que ele é um livro cristocêntrico, todo centrado em Cristo. Então, ele consuma a sua obra. Por isso que ele é futurista, esses eventos ainda não aconteceram. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, só para nós... Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Alguém pode ler aí, por gentileza? Vamos para todo mundo participar aí, alguém pode estar lendo aí? Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Então, vai vir um tempo de provação, vai vir algo sobre todo o planeta, né? Então, Deus vai guardar a igreja. Mateus 24. Mateus 24. Versículo 21. Alguém pode ler aí? Mateus 24, 21.
Vamos lá, irmão, vamos participar aí. Alguém lê aí. Pois haverá mais angústias que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Ou, dependendo da tradução, aflição, né? Então, nunca houve e nem haverá. Porque os pré-tribulacionistas dizem que, pô, como os apóstolos, né? Os pais da igreja, muitos passaram por esta tribulação, porque a igreja é melhor do que eles. Só que Jesus ele é bem claro. Nunca houve. Nunca houve essa tribulação. Então, é algo fora do comum, algo extraordinário, algo imaginável. Então, como nunca houve, ele vai tirar a igreja, ele não vai permitir que a igreja passe por essa situação que vai vir sobre a terra. E como nós vimos aqui, quando você pega o Apocalipse mesmo, você não vê a igreja, só vê até o capítulo 3. Depois ela volta no 22:16. É só Israel, como Daniel 9:24 diz, que esse castigo que vai vir é para Israel. Então, quando você faz ali, vai interligando a Bíblia, ou seja, sistematizando, aí você vai ver aí que a igreja não vai passar, porque Deus, ele vem, como eu falei aí, tratando com Israel, desde a sua criação, até o capítulo 7 de Atos. Depois você não vê mais, como eu já disse aí anteriormente. Você não vê mais nas epístolas, é só a igreja. Por quê? Porque as epístolas, você vai ali, ela vai mostrar quem é Cristo. Você não vê Israel. Então, é o tratar para com o povo dele mesmo, é aqueles que rejeitam o evangelho. É por isso que a palavra de Deus ela é doce na boca e amarga no estômago. Doce para aqueles que aceitam e amargo para aqueles que a rejeitam. Então, rejeitou, aí já viu, a mão de Deus vai pesar. E nós estamos vendo os sinais das coisas que estão acontecendo. Os sinais estão fortes. Nós estamos vendo aí conflitos no mundo todo. A guerra sempre houve, terremoto, maremoto, tsunami. Só que nós estamos vendo que agora está acontecendo em maior intensidade. Por que em maior intensidade? Porque nós estamos indo para o final, está funilando. O mundo tem que entrar em caos. Não tem perspectiva de melhora. Você vê o aumento da violência, você vê governos ditatoriais, esses ditadores, pessoal de esquerda, né? Eles não têm a presença de Deus. Eles se consideram Deus. O Estado é Deus. Eles são satânicos. Eles querem acabar com a religião, porque para ele a religião é o ópio do povo, como diz Karl Marx. Então, a religião não deixa o povo preso a essas coisas. É religião, é educação. É quando você vê os 4 impérios lá do capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, peito e braço de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, os artelhos, né, os dedos de ferro e barro. Aí você ali está falando de nações, o que vai acontecer nos últimos dias. 4 grandes nações que dominaram a época, né? A cabeça de ouro era a Babilônia, Nabucodonosor. O que representava o poder econômico. Por quê? Porque na época de Nabucodonosor, o império chegou no seu ápice, Babilônia no seu ápice, no mais alto top. Era conhecido como a Cidade Dourada, era muito ouro. A cúpula das casas era dourada, dos templos, para lá tudo. Ele fez o Jardim Suspenso. Nabucodonosor ele era um estadista, um grande general, arquiteto, o cara era tudo, né? Ele tinha grande conhecimento. Então, influenciou pela sua economia, poderio econômico. Isso você domina. O Segundo Império, peito e braço de prata, que foi o Medo-Persa, a colisão da Média, com Dario e a Pérsia com Ciro,
fizeram uma coligação e venceram a Babilônia e tomaram o poder. Aí eles começaram a reinar. Então, ela se destacou por quê? Pela o ênfase aonde? Na religião. Porque quando ele fazia os povos, né, que dominavam as nações, ele deixava os povos cultuar a sua mesma religião. Tanto é que foi com Dario que o povo voltou, né? Pois ali com Assuero, foram voltando. Então, foi com os persas, né? O pessoal da Média e da Pérsia. Então, deixava aí, não espalhava o povo, deixava eles no seu próprio lugar, deixava cultuar a sua própria religião. Então, porque quando você tem o poderio econômico, o poderio religioso, você domina a massa. Já o Terceiro Império, ventre e quadril de bronze, que é o grego macedônico com Alexandre o Grande, ele já influenciou o quê? Com a cultura, o conhecimento. Porque você tem cultura, tem conhecimento, você domina. Tanto é que quando o Quarto Império Roma dominou o grego macedônico, os helênicos, eles ficaram encantados com a cultura dele, o berço da filosofia. Tanto é que Alexandre, né, falou, os gregos falaram, nós fomos conquistados belicamente pelas armas, mas nós conquistamos culturalmente. Então, eles tinham o domínio cultural. Já o Quarto Império, que era Roma, ele tinha já o domínio político. Então, quando você domina economicamente, religiosamente, culturalmente e politicamente, você tem a massa na sua mão. Essa somatória de tudo vai ser o governo do anticristo. O anticristo vai ter essa somatória toda. Por isso que ele vai ser um expert bom na oratória e tudo, então ele vai ter essas 4 características, ele vai dominar a massa. Então, por isso que nós temos que se ater na história passada, no que aconteceu, andar alinhado, ver ali o Apocalipse, a revelação, o que Jesus deixou ali para João estar colocando ali no papel para a igreja, porque é na nossa era o arrebatamento. Ou seja, nós não sabemos quando, mas 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali a partir do 13 até o 18, né, diz que nós não vamos preceder os que dormem, ou seja, quem morreu salvo vai ser arrebatado primeiro, depois nós. É não abrir e piscar de olho, como Paulo também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. É muito rápido, abrir e piscar de olho. Primeiro quem morreu, salvo, e depois nós aqueles que estiverem vivos na época, né? Então, é muito rápido. E quando acontecer isso, vai surgir o homem da iniquidade, o anticristo, aquele que vai vir com a solução para resolver os problemas do mundo. Por isso que o mundo tem que entrar em caos. É o que está acontecendo. Hoje no mundo tem 62 guerras. Está muito problema aí, muito governo de esquerda, você aqueles governos ditatoriais. É uma das características de Satanás. As 4 características de Satanás, o que é? É o dragão, a antiga serpente, Satanás, né? O diabo, Satanás, ou seja, 4 características. Quando fala de dragão, está falando do seu poder ditatorial, sanguinário. Os ditadores são sanguinários, ditatorial. Eles matam tudo. Então, eles são tomados pelo espírito do anticristo. João fala no capítulo 3 que o espírito, de 1 João, né? Que o espírito do anticristo já está no mundo. Desde aquela época. Se apoderou esses caras aí, que nem Hitler, Calígula, Nero, Domiciano, eles tudo, né? Francisco Franco, Galego, que no século XX na Espanha, Napoleão Bonaparte, tanto é que foram considerados anticristo, né? Mas não apoderado pelo espírito do anticristo, porque o anticristo escatológico ainda vai surgir. Então, o dragão, poderio ditatorial sanguinário, a antiga serpente, lá no Éden. A serpente é o animal mais sagaz que tem, inteligente, ele é astuto. O diabo quer dizer o quê? Acusador, é aquele que acusa. Ele foi diante de Deus acusar Jó e acusar Zacarias. Satanás quer dizer o quê? Adversário. Ele é adversário de Deus e contra todos aqueles que adoram a Deus. E o anticristo vai vir aí com o poder de Satanás. É a trindade satânica.
a besta, o anticristo e o falso profeta. O diabo, né, que é o 666, se intitulando Deus, o anticristo, Jesus, e o falso profeta, o anti-espírito santo. Então, é uma trindade satânica. Então, esses governos ditatoriais, eles são regidos por esse espírito maligno que já está no mundo. Então, o que nós temos que fazer como igreja? Só estar orando, clamando, pregando o evangelho, se colocando na brecha, vivendo o evangelho. Por isso que nós temos que olhar ali. Você pode falar, Sérgio? Professor, eu queria ver com o senhor e com os alunos agora, que deu 8h45 agora. É 1h30 de aula, né? Eu queria ver com o senhor e com os alunos, se vocês preferem dar pausa de 15 minutos, ou se preferem seguir direto aí até dar 1h30 de aula, ou seja, 9h30. O que vocês me dizem? Para mim, tudo bem. Vê os alunos aí que decidem. O Sidney colocou, por mim pode seguir, a Jenny pode seguir, o Alex pode seguir, o Paixão pode seguir. Professor, então pode seguir aí, boa aula para vocês aí até 9h30. Deus abençoe, pessoal. Tranquilo. Assim a gente, né, já mata ali. Mas tranquilo. Então, esses homens, né, eles são má. Você vê que eles invocam adoração para si. Domiciano fazia isso, né, como eu já falei aqui. Se a gente vê esse ditador norte-coreano, ele é Deus. Ele se considera Deus, porque o Estado é Deus. É a ele que você tem que adorar. É um perigo isso, quando eles tomam o poder, porque eles são ali, porque eles sabem que a pessoa que tem a cultura, que é religioso, ele não fica preso a essas coisas. Por isso que eles querem matar a educação e a religião, uma religião única. É o ecumenismo. O ecumenismo. E tem pastores participando disso aí. Isso é satânico. Porque para uma única religião, um único líder religioso, unindo todas as religiões, aí tem o domínio. Ele vai ter esse domínio. Então, tudo está sendo uma preparação. Tudo. Por isso que o mundo está se globalizando, né? Economia única, para o anticristo vindo já dominar a economia, a religião única. Ele vai estar ali, o falso profeta vai estar ali, dando como um ator coadjuvante, como está lá no capítulo 13 do Apocalipse, que nós vamos estudar mais para frente. O ator coadjuvante, ele dá o suporte para o ator principal aparecer. Então, ele faz com que o povo adore a besta, o anticristo. Então, e ali também ele mata a cultura, porque o conhecimento liberta. A pessoa que não tem conhecimento, por isso que você vê eles destruindo a educação. Você vê um monte de analfabeto diplomado, sabe nem assinar o nome. É incrível, porque eles matam a educação para poder manipular a massa. Agora, quando você tem o conhecimento, você já não aceita qualquer coisa, você já passa a questionar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo, é a verdade que nós temos que apresentar. E o poder político, né? Ali dominando a política, eles dominam a política. Quando eles assumem, eles vêm que nem um trator, põe todo o povo dele ali e vai. E isso, quando você vê na história, na União Soviética, na Alemanha, na Espanha, na própria França, na época de Napoleão, você vê no Império Romano, aqueles imperadores. Então, eles têm o poder total. Agora, nós vendo aqui no nosso próprio século XXI, que, né, a gente vê Venezuela, Coreia do Norte, terrível, e muitos países da África, né? Então, esses homens não estão nem aí. Por quê? Porque o ditador ele é psicopata. E por ele ser psicopata, ele não tem sentimento, não tem emoções. Ele mata pai, mãe, irmãos. Quando você vê a história desses ditadores, eles matam os seus filhos, seus irmãos.
o Stalin, na União Soviética, ele matava seus parentes, tudo, com medo, eles tinham medo de que eles viessem tomasse o poder. Então, eles são totalmente dominados por espíritos malignos. Então, nós, como igreja, nós temos que simplesmente orar, clamar e levar o Evangelho. Levar o Evangelho, porque só através do Evangelho. Então, esses fatos aí, que o Apocalipse vai relatar, isso aí vai acontecer. Muitos que o profeta Daniel falou lá atrás, quando você vê o livro de Daniel, a história aconteceu naquele período dos 400 anos, a profanação do templo, Antíoco IV Epifânio, um tipo de anticristo, quando ele entrou em Jerusalém, ele era Seleucas, né? Um dos generais de Alexandre. Quando Alexandre morreu, o reino se dividiu pelos seus 4 generais, né? Cassandro, o Seleuta, Nicator e os Ptolomeu. Então, os Seleutas foram os que ficaram com a Síria. Quem se destacou mais foi os Ptolomeu, que assumiram o Egito, a Cleópatra é descendente deles, e os sírios. Então, ele entrou em Jerusalém e proibiu o sacrifício naquele período dos 400 anos, entre Malaquias e Mateus, onde o povo não falava, onde Deus não falava mais com o povo. Ele proibiu o sacrifício no templo, matou uma porca, aspergiu fezes da porca com sangue no altar, e foi a maior abominação para o povo judeu. O porco é um animal imundo. E colocou uma imagem do Júpiter lá e obrigou todos a adorar, já apontando o quê? Lá que o anticristo vai exigir a adoração. Está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Ele vai se sentar no lugar santo e vai exigir adoração. E ele exigiu adoração. É o que Nabucodonosor fez lá no capítulo 3 de Daniel, né? Quando fez aquela grande estátua lá, quem não adorasse ia ser jogado na fornalha ardente. O anticristo também, quem não adorar, vai ser morto. Então, você vê que esse do período dos 400 anos que Daniel fala aconteceu, agora só falta vir um anticristo escatológico. E nessa época aí, a família Macabeu, né, Judas Macabeu, e Matatias, que era o velho sacerdote, pai de Judas, e Jonathan e seus irmãos, que eles eram judeus fervorosos, eles foram uma pedra no exército de Antíoco IV Epifânio. Eles usavam tática de guerrilha, porque Macabeu quer dizer martelo. Ele atacava os soldados à noite com martelada, né, na cabeça, matava. Todos os generais que Antíoco mandava, ele acabava com o exército. Quando o sacerdote foi se dobrar, adorar a estátua de Júpiter, o velho Matatias, que era o sacerdote, matou os outros sacerdotes, tudo ali. Ele não admitiu. E a família Macabeus restabeleceu de novo o templo, o sacrifício. Eles que restabeleceram, judeus fervorosos. Quando você lê primeiro Macabeus, vai contar toda essa história. Então, tudo isso é uma preparação. Mas, abra em 2 Tessalonicenses. Alguém pode ler aí, por gentileza, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Alguém lê, por gentileza? 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza
da inteligência, para o conhecimento do ministério Deus e Pai, e de Cristo, em quem, em quem são, em quem estão escondidos todos os tesouros da Irmão, sabedoria e espera do só um pouco. conhecimento. É 2 Tessalonicenses. Ah, desculpa, estou lendo Colossenses. 2 Tessalonicenses. Eu estava falando aqui, mas depois que eu vi que meu microfone estava fechado. Perdão, 2 desculpa, peraí. Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao Eu 4. estou lendo Colossenses em vez de ser Tessalonicenses. É segunda, né? 2, capítulo 2, do 1 ao 4. 2. Ora, irmãos, isso, né? Isso. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião vossa com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte, ou que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Então, esse é o anticristo. Paulo está dizendo que ele não vai surgir antes que aconteça uma grande apostasia. Ou seja, o anticristo surgir, a igreja de Cristo, em todo o planeta Terra, vai haver uma grande apostasia. O que é uma apostasia? O crente em Cristo Jesus, batizado, templo do Espírito Santo, ele renega a fé. Isso está acontecendo, nós estamos vendo aí, a gente vê na internet o que está acontecendo aí, muito, você vê cultos aí que você tem até dúvida se aquilo é culto mesmo a Deus, ou se é um culto africano, ou para aquelas, essas religiões, né, afro, como é que candomblé e tudo, tem o mesmo aspecto, né? Você vê pelos que estão fazendo, estão brincando. Então, você vai ver que está caminhando para essa apostasia. Então, para o anticristo surgir, tem que haver essa apostasia. Por quê? Porque há algo que segura eles. A irmã está com a mão levantada aí, quer falar alguma coisa? Beleza. Desculpa, Então, pastor, eu esqueci de tirar a mãozinha. não, porque o Ficou apóstata, mudo. ele não... Oi? O apóstata, ele não volta mais para Deus. Então, nós estamos caminhando para isso. Então, quando houver uma apostasia geral, aí sim, mas só que a igreja não vai ver quando esse cara surgir, porque Cristo vai tirar a igreja, não vai deixar passar, como nós já lemos aí, não vai deixar passar por essa situação. Mas nós temos que ficar esperto. É por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Como está lá, 1 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Ou seja, a Ele a glória. É graça e conhecimento, está atrelada. Não pode ser só graça, não você ficar muito inchado, ou só conhecimento, a mesma coisa. Isso é conhecimento sem ter graça, né? Não viver. Então tem que ser os dois, a dosimetria está lado a lado. Porque o próprio Jesus, Hebreus 4,6, o próprio Jesus, lá em Lucas 2,52, diz que ele crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, nós temos que crescer. E 2 Timóteo também, né, 3,15, que fala que nós temos que nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e maneje bem a palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter o conhecimento, para não ser pego de surpresa. Por isso que os cultos têm que ser de ensino da palavra e racional. Culto de ensino e racional, sem sensacionalismo, sem emoções. E sim, porque quando você
está edificado na palavra, você está edificado na rocha, porque a rocha é Cristo. O que Esdras e Neemias fizeram quando voltaram do cativeiro? E que o povo estava se debandando, o que eles fizeram? Pegaram o livro da lei e leram ali, em praça pública, debaixo de chuva, sol. Aí, o quê? Por isso, quando você ensina a palavra, as pessoas são tocadas, porque é o Espírito Santo que vai agir na vida das pessoas. Amém? Alguém quer falar mais, quer falar alguma coisa aí, para complementar alguma coisa aí? Fica à vontade aí, irmão. Então, vamos lá. Hoje nós estamos na introdução. Quando você vê o livro do Apocalipse, nós falamos lá, o apogeu da Bíblia no começo, aquilo que Deus começou em Gênesis, termina em Apocalipse, com honra e glória. Quando você pega os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, fazendo uma simetria com os 3 últimos capítulos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, fazendo uma simetria, uma analogia com os 3 últimos capítulos do Apocalipse, você vai ver o primeiro capítulo de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é a criação, ele cria os céus e a terra. O capítulo 21 é novos céus e nova terra. Deus está criando novos céus e nova terra. Capítulo 2 é a árvore da vida, ali no meio do jardim do Éden. Capítulo 22 do Apocalipse, a árvore da vida, que as suas folhas dá cura para as nações. Capítulo 3 do Apocalipse, o pecado entra na humanidade. Capítulo 20 do Apocalipse, Deus ele vai julgar todos os ímpios, e vai jogar no lago de fogo e enxofre, vai jogar Satanás, e depois a morte e o inferno também. Então, é a extinção do pecado, porque na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, não há pecado. Por isso que nós vamos ter um corpo glorificado, porque esse corpo é pecaminoso, é o corpo do pecado. Com esse corpo, a gente não consegue ver Deus, a gente vê morte. Por quê? Porque tem 3 coisas que nos levam a pecar. Alguém poderia falar ou digitar quais são essas 3 coisas que levam o ser humano a pecar? Irmãos, quais são as 3 coisas aí que nos levam a pecar? Vamos lá, põe a cacholeta aí para funcionar, gente. Vamos lá. O que nos leva a pecar? Quais são essas 3 coisas? Está difícil? Blasfêmia contra o Espírito Santo. A outra irmã não sabe. Concupiscência da carne. O que mais? Vamos lá, ajuda aí, ajuda aí. Quem dá mais aí? Então vamos lá. Então vamos falar aí quais são essas 3 coisas que levam o ser humano a pecar. A primeira coisa é Satanás. A segunda coisa é a Babilônia. O que é Babilônia? É o sistema mudando, sistema corrupto, o mundo. O mundo ele é corrompido. E a terceira coisa é a nossa carne. Esse corpo é o corpo do pecado. Aí,
Quando Cristo ele morre na cruz e depois ele ressuscita, ele consumou a obra, ele ressuscitou, aí nisso ele venceu a morte, venceu o pecado, a morte e o diabo. Então, o pecado, a morte e o diabo não têm poder sobre a nossa vida, a vida do cristão, desde que a gente ande alinhado com Cristo. Se você sair da presença de Cristo, começar a fazer coisas erradas, logicamente o vaso racha, o azeite sai, Deus dá as costas, até você reconhecer, se arrepender e pedir perdão em nome de Jesus. Mas aí tem as consequências também. Então, veja lá. Então, o pecado é o diabo, o sistema mundano e a carne. No reino milenar, o que vai acontecer? No milênio, só vai entrar quem? Aquelas pessoas que, lá no final da Guerra do Armagedon, lá no capítulo 19 de Apocalipse, quando Jesus vem com honra e glória, vem ali no seu cavalo branco, o anticristo e muitas nações que se aliaram a ele, que vieram para destruir Jerusalém, destruir aqueles que não aceitaram a marca da besta, vai ser muito derramamento de sangue. Aí ele vem, aí ele vai descer com o pé no Monte das Oliveiras. Aí você vai ver isso lá no capítulo 12 de Zacarias, a partir do versículo 1. Que ele está acuado ali. Aí Jesus vem e protege os remanescentes e mata todos aqueles que se aliaram ao anticristo. Mata todos eles. E joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, está lá no final do capítulo 19 do Apocalipse. Esse evento aí que ele vem e desce com o pé no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras tem um cemitério. Todo judeu, quando morre, quer ser enterrado ali por causa desse evento, porque eles estão esperando Cristo pela primeira vez. Nós somos a segunda, né? Eles não acreditam que aquele Jesus lá que morreu na cruz e ressuscitou é o Cristo. Então, aí esse povo ali que foram fiéis, não morreram, aceitaram a marca da besta e não morreram, eles que vão entrar no milênio, para povoar o milênio. Mas aí primeiro o mundo entra em estado de perfeição. Tem que ser purificado, como está no capítulo 6 do Apocalipse e no capítulo 16 também, na sexta taça lá. Então, a terra vai ser uma planície só, como era no princípio, antes do dilúvio. Vai ser a Pangeia, um único continente, uma única terra. Os montes vão arrear, vai ficar tudo plano. As ilhas vão sumir, então entra em estado de perfeição. O céu se enrola como um pergaminho, cai os astros, né, estrela, tudo isso. Por quê? Esse espaço ele é contaminado, porque os demônios andam ao redor dele, como também está lá em Jó capítulo 1 e capítulo 2. Então vai ser tudo purificado para ser instaurado o reino milenar, onde Cristo vai reger com cetro de ferro, como está em Apocalipse 19 e 15. Só que, você veja bem, Satanás, no começo do capítulo 20, ele é acorrentado e lançado no abismo lá, não é inferno, é no abismo, até passar os 1000 anos. Ou seja, isso é no mundo espiritual, né? Que ele é espírito, então ele vai ser acorrentado pelo anjo forte. Aí vai entrar no milênio. O milênio é o reino de 1000 anos, que vai haver aquela tranquilidade, como está no capítulo 11 de Isaías, capítulo 65, capítulo 66, onde o boi e o leão vão comer palha junto, a criança vai colocar a mão na toca da cobra e não vai ter problema. Uma pessoa morrer de 100 anos ainda é jovem. Só que vai ter um problema, né? Quando Satanás for solto no final do milênio, o que vai acontecer? Eu já tinha falado até aqui, né? Ele vai seduzir um terço da terra, né? Que vai se aliar a ele e vão marchar pelos 4 cantos, cercar o acampamento dos santos. Vai começar tudo de novo, mas Deus não vai permitir, vai vir fogo e vai destruir. Aí você vê um reino de paz, um reino, né? Vai ser como era no princípio, porque Satanás está preso, não está aí para tentar ninguém. Ele e os demônios. A terra entrou em estado de perfeição, o sistema mundano corrupto acabou. Mas a carne é a mesma. Carne pecaminosa, por quê? Porque muitos
Então, ali no milênio, só vai estar adorando da boca para fora. Mas Deus conhece o coração. Tá? Porque é Cristo que está reinando. Porque no milênio não vai ter problema de engano, de roubo, adultério, não vai ter nada disso. Vai ser um reino de perfeição. Mas o coração está ali, a carne está aqui, meu. Então, porque no final, muitos vão se aliar a ele, como está lá no capítulo 20 do Apocalipse. Aí você vê, eu falei da dispensação, das 7 dispensações. A 7 última é o milênio. Em todas as dispensações, o povo estava no melhor, principalmente a primeira, no Éden. Mesmo assim, o povo foi pecando em tudo. O povo ali, Deus tirou do Egito, viu os milagres, mesmo assim fizeram bezerro de ouro, fizeram muita coisa errada. Até os dias de hoje, nós estamos na dispensação da graça. No milênio, no melhor de tudo, muitos vão se aliar a ele, para ver que nós não somos capazes de se governar. Então, esse corpo é o corpo do pecado. E também para mostrar porque Satanás não tem perdão. Ele pecou uma vez só lá no princípio, a soberba, e Deus já condenou. Não tem perdão. E nós, seres humanos, pecamos um monte aí. Se arrepender, sinceramente, Deus vai nos perdoar. Você pede perdão no nome de Jesus. Por quê? Porque no milênio vai provar que Satanás é incorrigível, porque ele vem pecando desde o princípio, no tempo remoto, que ele queria ser semelhante a Deus. Vê lá em Isaías 45, Ezequiel 28, Isaías 14. Você vê que, desde o princípio, ele só vem sendo derrotado. Tudo que ele faz, né? E mesmo assim vai ficar preso 1000 anos, vai ser solto e vai tentar de novo. Então, Deus está mostrando que ele é incorrigível. O pecado dele veio de dentro dele, né? Ele fala, serei semelhante ao Altíssimo, né? Subirei ao céu, mais alta estrela, e sentarei acima, né? Coloquei meu trono acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, veio de dentro, a soberba. O pecado do homem veio de fora para dentro. A mulher viu, desejou. Então, veio de fora para dentro. Aí você vê que a carne ela é corruptível, é o corpo do pecado. Por isso que Paulo vai, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a glorificação do corpo. Então, essa carne, né? Você não pode. Por isso, quando Moisés quis ver Deus, ele falou: eu vou passar pela penha, ou entre as rochas, você vai ver pelas costas, porque aquele que vê morre, não aguenta o corpo do pecado. Aí depois, sim, que tivermos, né, no arrebatamento, o corpo glorificado, aí nós vamos ver Deus face a face, né? Face a face. Porque seremos como os anjos de Deus. Aí vai ser um corpo sem pecado, porque a gente sente dor no corpo, sente fado, cansaço, um monte de coisa. É tudo por causa do pecado. O pecado, a gente sente tudo na carne. A gente vê essa situação do milênio, tudo perfeito. O céu purificado, a terra purificada, Satanás e suas hostes tudo preso, mas a carne está aí. E o homem tropeça. Você vê ali o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele é uma preparação para a vinda de Cristo. Ele está preparando até Cristo vir. E ele termina com uma palavra de maldição. Lá no Malaquias, lá no último versículo, né? Fecha o cânon do Antigo Testamento com a palavra de maldição.
é Cristo andando na sombra. É uma revelação progressiva de verdades, até ele chegar. Tudo vai tipificando. Cristo chegou. Ele viveu debaixo da lei. Ele cumpriu a lei, porque quando você pega o evangelho ali é uma revelação de Cristo, né? É uma biografia dele. Ele está vivendo debaixo da lei, porque não existia igreja. Não existia igreja ali quando você vê os evangelhos. Ele só profetiza a igreja. Ali no Mateus 16, 18, né? Ali ele fala para Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Essa pedra, essa rocha era ele. Ali é uma profecia sobre a igreja. Ele profetizou. Porque Pedro, no grego, quer dizer Petros. Petros quer dizer fragmento de rocha. Ninguém constrói uma casa, uma estrutura em cima de fragmentos de areia, que ela vai cair. E Cristo, a rocha, quer dizer Petra. Petra, no grego, quer dizer rocha. Então, sobre Cristo. Aí, em Atos, você vê Cristo sendo proclamado, ou seja, é o evangelho em ação. A igreja nasce. No capítulo 1, no 2, ela ganha forma. Aí ela deslancha. Nas epístolas, o que vai acontecer nas epístolas? Você vai entender quem é Cristo. Todas as epístolas, desde Romanos até Judas, vai estar mostrando quem é Cristo. Aí você vai entender quem é Cristo. Então você vai ter um conhecimento de Cristo. No Apocalipse, é a conclusão da obra-prima de Deus. A Bíblia toda é cristocêntrica, mas Apocalipse, você vê que ela é todo centrado nele. Todo centrado. Ele está em cada versículo ali, você vê ali o que acontece ali no versículo 1. Ele recebe a revelação de Deus, que dá ao seu anjo, que dá a João. Então, Deus dá para ele, dá ao anjo, e João recebe a revelação. E Deus vai dar essa revelação para nós, porque a preocupação dele era com a igreja. Porque no capítulo 1, versículo 11 do Apocalipse, que o anjo fala, ó, envia para as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele frisa para a igreja, a advertência, tem que advertir a igreja. Por isso, como eu falei no princípio, esse livro aqui, ele é um livro de revelação, é um livro de advertência, é um profético, de esperança e cristocêntrico. Então, quando você entende o Apocalipse, quando você vê que ele fechou a obra-prima de Deus, onde Deus concluiu a sua obra através do seu Filho, onde no milênio vão se convergir todas as alianças que Deus fez com Israel, elas vão se convergir no milênio. Então, é no milênio que se convergem as alianças. Porque ele foi preparar a casa. Ele está há mais de 2000 anos preparando essa casa para o seu povo, para a igreja. Ele falou isso lá em João 14, versículo 1, 2 e 3, né? Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não iria preparar lugar e depois voltaria para onde eu estiver, vocês estarem comigo. Então, ele está há mais de 2000 anos preparando essa casa, que é a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar. Então, essa é a garantia. Ele vai dar uma especificação dessa casa na Nova Jerusalém, no capítulo 21, ruas de ouro. É aquilo que Paulo fala, né? O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Então, ele está preparado. E Paulo teve
ele viu coisas inefáveis, né? Porque ele fala que conheci um homem. Esse homem era eu, né? Mas ele, na humildade, conhecia um homem. Foi arrebatado, não sei se em espírito ou em carne. Foi o terceiro céu, né? E lá ele recebeu tudo, viu tudo isso, coisas inefáveis, né? É por isso que ele fala. Ele teve esse privilégio, né? De ver a Nova Jerusalém. Porque a promessa de Deus para Israel, eles tomaram posse. Porque a promessa para o Israel era terrena. Aqui, eles tomaram posse da terra com Josué. A promessa da igreja é espiritual, é a Nova Jerusalém. Por isso que é uma preparação. Quando Deus olha para a terra, ele só vê 3 tipos de povos: judeu, gentil e a igreja. A igreja é formada de judeu e gentil que aceita Cristo, se entrega a ele, aceitando como seu único e suficiente Salvador, aí vai fazer parte da igreja. Porque o judeu, antes não, antes ele, pela lei, ele teria que estar ali, viver ali, cumprindo os seus ritos. Hoje não, para ele ser salvo, ele tem que, 1 Coríntios 10:32, ele tem que ser salvo ele tem que aceitar a Cristo para ser salvo. É por isso que, quando ele aceita, que nem eu falei, ele fala, agora eu sou um judeu completo, né? Ele passa a ser um judeu messiânico. Então, para fazer parte dessa morada hoje, que é a igreja, um povo que não era e passou a ser. Então, Deus criou um reino de sacerdote, como está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, 1 Pedro 2:9, e também o versículo 5, né, de 1 Pedro 2. Ele criou um reino de sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes, porque nós somos templo do Espírito Santo. Hoje nós não dependemos de homem. É por isso que Hebreus, a excelência da nova aliança, vai falar que Jesus Cristo é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Arão. O sacerdócio dele não é arônico, não é humano. Porque Arão, ele é finito, ele morre. O de Jesus vem da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, que não tinha genealogia. Do jeito que ele apareceu, do jeito que ele surgiu, ele sumiu. É um tipo de Cristo. E Jesus era da tribo de Judá. Então, ele é o sacerdote eterno que está à direita do Pai. Fez esse reino de sacerdote. Hoje nós entramos direto na sala do trono através do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Coisa que no Antigo Testamento não. O sacerdote era quem intercedia pelo povo. Ele fez esse reino de sacerdote. Amém? Agora eu vou deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Irmão, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí, fica à vontade, aproveitar esses minutos finais aí. Para tirarem dúvida, aproveita aí nós temos ainda 7 minutinhos. Se quiserem fazer pergunta, não quiser falar, digita, fica à vontade. Pode falar, Marivânia. Pastor, depois, tem como o senhor passar... Você não passou as primeiras igrejas? Foi 7, né? Eu estava escrevendo, só que eu não consegui escrever todas. Aí eu fiquei com um pouco de... que eu acabei me atrapalhando. Se eu puder passar depois para mim escrever aqui, porque depois a gente dá uma lida melhor, né? Eu não consegui escrever todas, por favor, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Aí está lá Éfeso, Minas, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então, no versículo 11 do capítulo 1, ele vai dar a lista. E no capítulo 2 e 3, também tem lá a relação da igreja no capítulo 2, vai estar as 4 primeiras, né? No 3, a gente vai. Ok. Deixa eu ver, eu escrevi aqui, só que eu não... Deixa eu ver se consigo achar aqui o que eu escrevi. Estava escrevendo correndo. Não, fica em paz. Por isso que eu estou falando para perguntar, pode estar à vontade. Não, mas era isso mesmo. Então é Apocalipse quanto, pastor? Não entendi. Apocalipse quanto? Apocalipse 1, versículo 11. E o capítulo 2 e 3. Ok, obrigada. Tá? Deus abençoe. Amém.
Alguém tem mais alguma dúvida aí? Perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Aproveita aí que tem 5 minutinhos aí para tirar dúvida, para perguntar. Fiquem à vontade. Professor, o Alex Leal deixou uma pergunta no chat para o senhor. A pergunta é o seguinte, uma dúvida. Sabendo que está escrito o processo de acontecimento do Apocalipse, e sabendo que o inimigo sabe de tudo isso, o que impede de ele realmente realizar o que está escrito e fazer um caminho diferente, sem, por exemplo, auxiliar a paz em Israel? Repete para mim que deu uma caída aí, por gentileza. Vamos lá. O Alex Leal perguntou o seguinte, uma dúvida. Sabendo que já está escrito o processo de acontecimento do Apocalipse, e sabendo que o inimigo sabe de tudo isso, o que impede que ele realmente, o que impede de ele realmente realizar o que está escrito e fazer um caminho diferente, sem, por exemplo, auxiliar na paz de Israel? Então, Satanás, ele é ardiloso, então ele tenta de várias maneiras. Desde o princípio ele vem tentando acabar com o povo judeu, usando homens. A gente viu até aqui Hitler, quando ele matou 6 milhões de judeus, ele sempre na história vai tentando, porque ele acha que vai conseguir. A história está escrita, mas ele quer derrubar a igreja, ele ataca nas famílias, porque desestruturando a família, o que acontece? Vai tudo mal. Você vai mal profissionalmente, ministerialmente, financeiramente, em tudo. E ele acha que, ele agindo dessas estratégias que ele acha, ele vai se dar bem. Sabe por que ele vai tentar sempre? Porque ele sabe que ele vai para o lago de fogo e enxofre. Vê lá quando Jesus foi para Gadara, o endemoniado lá, o que os demônios falaram? Já vem tu, Jesus, antes da hora nos atormentar, não nos manda para o abismo, põe na manada, porque eles sabem que eles vão para o lago de fogo e enxofre, eles não têm jeito, então por isso que eles vão tentando, porque ele vai para o inferno de qualquer jeito. Então, já que vai para o inferno, o objetivo é levar o máximo de ser humano possível, porque acho que Mateus 23, 43, que diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, não foi para ser humano, mas nós temos o livre-arbítrio, Deus não criou robô, então aqueles que pegar outros caminhos, vai junto. Então, eles sabem, eles vão para o inferno, Satanás sabe que o tempo dele está próximo, então ele vai tentar, ele não vai desistir, porque a sentença já foi dada, ele está condenado desde o princípio. Então, por isso que ele está tentando, ele faz um monte de estratégia e ele vai fazer tudo isso, por quê? Porque Deus ele não é onisciente, sabe de todas as coisas. Espera só um pouquinho, pastor. Dentro da onisciência tem a presciência, Deus sabe antecipadamente o que vai acontecer. Pode falar, pastor Sérgio. Eu acho que a pergunta do Alex, professor, foi em outro sentido, foi assim, já que o diabo já sabe do fim dele, então, por exemplo, eu não vou fazer paz com Israel para tardar o tempo. Eu acredito que essa foi a pergunta do Alex, como se ele pudesse retardar o tempo da condenação dele, entende? Eu entendi, mas são coisas, porque isso já é da natureza dele. Ele sabe que vai chegar esse tempo, não tem como ele retardar, porque já tem um conflito. Porque o conflito de Israel também tem outro detalhe, é geopolítico, é terra. Isso começou lá com Abraão, Agar e Sara. Aí veio as outras nações, depois Quetura, a terceira mulher de Abraão, como está lá no capítulo 25 de Gênesis, que veio o Midian, veio os outros povos. Então, mas só que a promessa de Deus é para Isaac, então tem esse detalhe também. Essa guerra que a gente vê no Oriente Médio ali, que Israel é a única democracia naquele meio ali, e Israel está num ponto estratégico, que é onde quer rota para a África, para o Ocidente, para o Oriente,
a Ásia, ali é um ponto estratégico, um ponto que é muito importante. E também tem o problema da geopolítica. Então, além desse problema satânico, tem esse problema das nações, que são nações irmãs, né? São povos semitas, né? Os árabes e os judeus são todos semitas, tudo descendente de Sem. Eu não sei se deu para entender isso aí. Então, não adianta ele estar mudando estratégia, porque já está predestinado, né? Diz aí, Deus já, por causa dele, se rebelou lá atrás e já foi batido o martelo. Tranquilo. Mais alguma pergunta aí? Fica à vontade, fica à vontade. O pessoal não é de perguntar muito não, né? Percebi aí. É isso aí, gente. Mas não tem mais nada, mas primeiro dia. Então, hoje foi só a introdução, foi só um aspecto geral, né? Uma passeada assim pela Bíblia, mas aí a semana que vem a gente já começa a deslanchar. Mas aí a gente já tem na introdução, já tem que ter o conhecimento da revelação. Foi um prazer estar com vocês aí, conhecê-los, né? E vai ser um prazer estar esses 2 meses juntos aí. Para a honra e glória de Deus. Amém. Professor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os nossos irmãos aí, todos vocês, Pastor Flávio, Jenny, Paixão, Marivânia, né, o Alex, o Sidney. Deus abençoe a Jo. Deus abençoe todos os alunos aí, em nome de Jesus. E até terça-feira que vem, para a glória do Senhor. O pastor também já vai estar liberando uma apostila, tá bom? Logo aí nas próximas aulas já vai ter apostila para vocês acompanharem também. O professor já está no grupo da ITEC, então qualquer dúvida também podem procurar ele lá. Pastor, Deus abençoe, prazer estar com o senhor aqui, né? Rever a aula aí do senhor, o senhor já me deu aula, né? E é um prazer estar com o senhor aqui, pastor e professor Gilberto. Deus abençoe a todos, o prazer foi meu, eu agradeço o convite. Fiquem com Deus. Qualquer negócio aí pode estar me acionando aí, não há problema. Deus abençoe, meus irmãos. Até terça-feira que vem. Um abraço. Boa noite, Tchau, tchau. até terça. Fiquem com Deus, tchau. Amém. Deus abençoe.